Valor. Um conceito que a gente aqui na B3 entende como ninguém, porque para nós os valores expressos em números trazem histórias escritas por pessoas que impulsionam o crescimento do país. Somos a Bolsa de Valores do Brasil, uma empresa feita por pessoas com uma história de solidez e credibilidade. Temos orgulho de fortalecer valores que vão além dos números. B3, a Bolsa de Valores do Brasil. Is your transformation plan radical enough to thrive? How can technology help you reimagine your working world? Are you reframing your future? Or is the future reframing you? In this time of change, find out how we can help you uncover opportunities now, next, and beyond. Desde o início dos tempos, nós buscamos soluções criativas para nos adaptar ao meio ambiente e prosperar. Agora estamos diante de mais um momento de grande mudança, que nos convida a se reinventar. Na KPMG, nós somos especialistas em transformação e estamos aqui para te apoiar em cada passo dessa jornada. Transforme-se, reinvente-se, evolua. E para isso, pode contar com a KPMG. Ultimamente, o mercado tem valorizado ainda mais a chamada experiência do cliente. Por isso, desenvolvemos a plataforma FICO. Entre as experiências que ela proporciona estão a fácil conexão de dados com o uso de inteligência artificial, machine learning e analíticos. Tudo para que suas aplicações tenham uma só origem e operem em sintonia com uma visão 360 de seus clientes. Esse é o poder de uma plataforma digital de decisão. Plataforma FICO. Comece agora. How's the IT department liking the Now platform? Every time it takes care of something for us, we celebrate. How often does I does it Got it. ServiceNow, the smarter way to workflow. SS&C Algorithmics helps firms transform financial risk management. With cloud, AI, aggregation, and advanced analytics, we help deliver high performance and a superior user experience. Algorithmics clients can manage exposures across a wide range of risk categories. We offer a full-service platform that runs the heaviest and most sensitive workflows, and end-to-end managed data services on a highly scalable platform. Drive risk-aware decision-making with award-winning technology-enabled financial risk management. Bem-vindos de volta ao 11º Congresso Internacional de Gestão de Riscos. O tema deste painel é Agenda ESG, Gestão dos Riscos Socioambientais e Riscos Climáticos. Nesta conversa participam os convidados. O Luiz Auazo Pereira da Silva, vice-diretor-geral do BIS, a Kathleen Krause, ela é chefe adjunta do Departamento de Regulação Prudencial e Cambial do Banco Central do Brasil, Rui Cabral. O Rui é sócio líder de risco e finanças para o setor financeiro na EY
E para moderar, quero convidar o Amaury Oliva, que já está aí. Ele é diretor executivo de sustentabilidade, cidadania financeira, relações com o consumidor e autorregulação da FEBRABAN. Só informo que os currículos dos participantes estão publicados na seção de eventos no site da FEBRABAN. Lembro também que você pode participar mandando aí a sua pergunta. É só fazer o login ou o cadastro, se for a primeira vez que você participa na Numis. E mandar a sua questão na caixa de comentários que fica logo abaixo do vídeo da transmissão. Amaury, bom dia, é com você. Bom dia, Wellington. Prazer em revê-lo, né? Também quero cumprimentar todas e todos que estão nos assistindo nas nossas redes digitais no 11º Congresso de Riscos da FEBRABAN. Bom, tema de gestão de riscos socioambientais já vem sendo discutido há alguns anos, tanto pelo regulador como pelo setor bancário, que vem nos últimos anos intensificando suas práticas voltadas à sustentabilidade, inclusive com a discussão de critérios para o tratamento de riscos climáticos e oportunidades. Em 2020, o Banco Central aderiu à rede internacional Network for Greening the Financial System e no mesmo ano lançou a dimensão de sustentabilidade na sua agenda estratégica Bacen #. E como parte dos resultados dessa agenda, em setembro deste ano foi publicada uma série de novos normativos relacionados a riscos e oportunidades sociais, ambientais e climáticas que alinham o Brasil às melhores práticas internacionais no tema. Nessa manhã, nada melhor do que conversar com grandes especialistas para debater a gestão dos riscos sociais, ambientais e climáticos, a experiência nacional, internacional e os principais desafios dessa importante agenda. Quero agradecer muito nossos palestrantes. Já passo para o nosso primeiro palestrante dessa manhã. Por favor, Luiz, né? Prazer tê-lo conosco. Pelo convite, agradeço os organizadores, os participantes, especialmente a FEBRABAN. Eu gostaria de compartilhar hoje com vocês algumas reflexões pessoais sobre esses riscos ocasionados pelas mudanças climáticas. Nós sabemos que essas mudanças afetam a estabilidade macrofinanceira. É um tema de supervisores, de gerentes de risco do sistema financeiro, mas nós também sabemos cada vez mais que é um tema com ramificações atingindo toda a sociedade. Aí vira um tema de todos os policymakers. Eu quero abordar rapidamente 5 pontos com vocês. Primeiro, que esses riscos climáticos são hoje claros e seríssimos. Segundo, que é urgente agir. As medidas de política climática são difíceis e têm consequências redistributivas. Terceiro, o risco climático é diferente dos riscos financeiros clássicos. Quarto, há uma necessidade de coordenação considerável entre jurisdições e setores, daí a dimensão internacional. Porém, ponto número 5, com essa coordenação envolvendo setor público e privado, é possível alavancar o financiamento necessário para uma transição e zerar as nossas emissões líquidas de CO2. Então, começando com o primeiro ponto. Os riscos físicos devido às mudanças climáticas são reais, significativos e crescentes. Em todo o mundo, nós estamos vendo eventos climáticos devastadores. Meteorologia e climatologia, claro, não são exatamente a mesma coisa. São evidências circunstanciais, mas os especialistas do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, no seu último relatório de agosto desse ano, nos alertam. Existem vários conjuntos de dados que confirmam essas tendências, como o volume crescente de perdas econômicas, em geral, relacionadas a esses fenômenos. E, em particular, essas perdas não são asseguradas. Essas perdas ilustram enormes riscos sistêmicos, como já é o caso, especialmente se desencadearem outros fenômenos ligados a elas, como, por exemplo, migração em massa, ou fuga de certos ativos, que estão surgindo muito mais rapidamente do que se pensava. Esses riscos relacionados ao clima estão criando novas falhas nos mercados financeiros. Por exemplo, existem regiões inteiras do mundo, chamadas zonas vermelhas, onde não há mais oferta de apólice de seguro. Os melhores modelos climáticos sugerem hoje que, sem medidas para conter as emissões de gases com efeito estufa, a temperatura média subirá 4 graus Celsius até o final desse século. E aí os eventos extremos já observados só podem piorar. E o momento crítico não seria o final do século, mas muito antes. Mais uma vez, segundo o IPCC, permitir que o aumento da temperatura média ultrapasse 1,5 graus Celsius pode levar a um ponto sem volta.
E é para lá que nós estamos caminhando se esgotarmos o nosso orçamento de carbono remanescente de cerca de 450 gigatoneladas de equivalente CO2. No ritmo atual das nossas emissões, faltariam cerca de 10 anos para isso acontecer. Segundo ponto, portanto, é urgente agir. A urgência em abordar os riscos relacionados ao clima decorre de sua gravidade e de sua natureza assimétrica e irreversível. De acordo com os cientistas, o aquecimento global não é um processo com autocorreção espontânea. A irreversibilidade de alguns dos efeitos das mudanças climáticas é algo que os mecanismos de price discovery desse tipo de risco, por agentes individuais, têm dificuldade de incorporar. E, consequentemente, adotar uma atitude de esperar para ver, wait and see, é muito arriscado. Também seria irresponsável e injusto com as gerações futuras. O mais prudente é implantar políticas de mitigação agora. Eu voltarei depois ao ponto de saber quem deve agir. Terceiro ponto, o risco climático é diferente. Uma das contribuições aqui no BIS foi de alertar sobre esse novo tipo de risco sistêmico, que chamamos de cisne verde. O cisne verde não é o cisne negro concebido pelo Nassim Taleb para a grande crise financeira de 2008. O cisne negro é entendido como um evento muito improvável, inesperado, um chamado risco de cauda de uma distribuição probabilística. Ao contrário, cisne verde é algo com certeza que acontecerá se continuarmos com o patamar atual de emissões de gases com efeito estufa. O que é desconhecido, é verdade, é quando e como ele se manifestará. Os cisnes verdes têm consequências devastadoras para as sociedades, gerando muito mais do que simplesmente perdas financeiras ou ameaças à estabilidade financeira global. Por exemplo, a pandemia Covid-19 pode, de certa forma, exemplificar o que nós pensávamos sobre a mudança climática. As circunstâncias que levavam a isso eram vistas como muito lentas, mas uma vez que os efeitos globais adversos se materializam, tudo se acelera rapidamente. Ou seja, estamos falando de processos cumulativos, não lineares, e com efeitos em cascatas irreversíveis. Em suma, no que diz respeito a um cisne verde do clima, embora a gente não tenha informações completas para quantificar o seu custo, a essa altura nós já sabemos que, o mais prudente seria tomar medidas para reduzir a sua probabilidade e que, 2, temos que tornar explícitos os riscos climáticos aos quais nós já estamos expostos. Dito isso, para atuar com eficiência, é necessário mapear esses riscos e avaliá-los corretamente. E é preciso melhores dados, taxonomias adequadas e divulgação oportuna de informações. Ter melhores dados sobre os riscos climáticos a nível de cada empresa é essencial para avaliar a robustez do sistema financeiro, realizar os testes de estresses adequados e conceber os procedimentos de monitoramento que sejam adequados aos riscos. Os dados de emissões de CO2 das empresas são limitados e carecem de detalhes suficientes. Existem lacunas nos dados, por exemplo, de localização geográfica de cada ativo. Esses são dados essenciais para avaliar os riscos físicos e de transição. Dados mais precisos são essenciais para fornecer informações relevantes para que os participantes do mercado possam incorporar o risco climático em sua avaliação de portfólio e orientar seu investimento de acordo com isso. É um dos trabalhos, por exemplo, do Network for Greening the Financial System, a rede de bancos centrais e supervisores para tornar o sistema financeiro mais verde, o NGFS, do qual participa agora o Banco Central do Brasil, e nós também aqui no BAS. Faltam também dados importantes sobre os planos das empresas para reduzir as emissões e compensar a sua pegada a carbono, bem como seus objetivos de transição. Esses dados prospectivos são fundamentais, pois os riscos climáticos futuros não podem ser avaliados de forma adequada usando apenas os dados históricos retrospectivos do passado. Voltando agora ao nosso tema de ESG, além desses dados, são necessárias taxonomias em relação às atividades econômicas que são avaliadas e classificadas de acordo com os objetivos de sustentabilidade específicos para uma transição segura e eficaz. Taxonomias homogêneas são essenciais para orientar os investidores, evitar o chamado greenwashing e facilitar a confiança e a avaliação de risco adequada.
O desafio, a gente sabe, é que existem várias taxonomias. Cada uma é desenhada um pouco à sua maneira, com objetivos definidos de forma diferente e com pouca interoperabilidade. O número crescente de gestores de ativo acha cada vez mais importante ter clareza sobre o que são investimentos e empréstimos verdes e o que não são, e já começam a concordar com certos princípios básicos comuns. Tudo isso é importante para nós termos uma transição ordenada. A incerteza sobre o caminho de transição pode levar à instabilidade financeira. Os riscos de transição aumentam se faltam dados, se faltam direções que não são claras e na ausência de planos de adaptação. O aumento do risco de transição pode, em algum momento, levar a uma situação de descarregamento de ativos em massa de forma desordenada, uma espécie de momento Minsky induzido pelo risco climático. E isso, obviamente, nós não queremos. Por exemplo, muitos gestores de ativos podem querer começar a desinvestir de certos tipos de ativos. Na verdade, há uma certa pressão social sobre a reputação de alguns deles parece estar aumentando. Nesse sentido, uma orientação pública teria a função de indicar a velocidade e a direção a serem seguidas e facilitaria um caminho de ajuste gradual, sustentável e consensual. Uma parte importante, obviamente, dessa orientação pública deve assumir a forma de uma trajetória de tributação do carbono. Outra, por exemplo, é facilitar o surgimento de padrões ou normas de relato das emissões pelas empresas, conforme mencionado e conforme esse painel será discutido nesse painel. O quarto ponto é um ponto fundamental, coordenação entre agentes na economia. A natureza sistêmica dos riscos climáticos e os desafios práticos para enfrentá-los significam que as iniciativas de políticas devem avançar em várias frentes ao mesmo tempo e de forma coordenada entre todas as partes interessadas na sociedade. Isso porque não existe uma espécie de bala de prata contra o risco climático. A mudança climática é uma externalidade negativa global. Combater o aquecimento global em toda a sua complexidade é algo que nenhum país ou agente pode fazer sozinho. Ir para o net zero, zerar as emissões líquidas de CO2, requer, em suma, cooperação entre várias agências governamentais, o setor privado e a sociedade civil. A comunidade de bancos centrais, por exemplo, está assumindo o seu papel, a sua parte nessa coordenação por meio, como já disse, do NGFS. O setor privado também tem sido muito ativo, inclusive o setor privado financeiro internacional, por exemplo, por meio da Financial Alliance for Net Zero, que está se colocando agora em Glasgow, e outras coalições específicas do setor privado. No Brasil, nós temos também trabalhado nisso há vários anos com o Banco Central, com a FEBABAN, e existem exemplos dessa cooperação entre entes públicos e privados. Cooperação também deve ser internacional, e isso por duas razões. Primeiro, porque a existência de vazamentos é uma grave ameaça à descarbonização da economia global. Por exemplo, se um país tiver um preço ambicioso para o seu carbono, mas que isso não se aplique às suas importações, é claro que o objetivo original seria frustrado. Em segundo lugar, a cooperação internacional é importante porque a transição para net zero requer recursos financeiros e tecnológicos que muitos países em desenvolvimento não possuem. Enfim, a coordenação é também necessária porque as políticas climáticas têm efeitos redistributivos e apresentam difíceis desafios de economia política. Todas as reformas estruturais trazem enormes desafios nessa área. E a política climática pode ser considerada como a maior de todas as reformas estruturais. Porque para ter sucesso, é preciso mudar preços relativos para afetar a composição do consumo, do investimento, dos gastos públicos simultaneamente em cada país e globalmente. Isso tudo dentro, como eu disse, de um prazo apertado de apenas 2 a 3 décadas. E tudo isso pode ter efeitos sociais regressivos de curto prazo, antes que os benefícios de longo prazo das políticas implementadas se materializem. Ou seja, é crucial pensar sobre como as políticas climáticas serão acompanhadas por outras medidas. Por exemplo, medidas de compensação, de transferência, para apoiar ao máximo grupos vulneráveis, países que necessitam, reconhecendo a necessidade de justiça social. Caso contrário, será extremamente difícil gerar o amplo consenso necessário para facilitar a transição de maneira abrangente e dentro do prazo limitado que nós temos.
Finalmente, para terminar, o quinto ponto, o financiamento da transição para emissões líquidas zero, net zero, deveria se tornar um processo, eu diria, schumpeteriano de destruição criativa. O que eu quero dizer com isso? Apesar dos riscos e desafios, as iniciativas de mudanças climáticas também oferecem de oportunidades para financiamento e investimento. O uso da cooperação público-privada para mitigar os riscos climáticos pode aumentar a probabilidade de que a recuperação, por exemplo, pós-Covid, seja mais sustentável e seja inclusiva. Também pode ajudar a fomentar o processo inovador de caminhar em direção à economia de baixo carbono, por meio de investimentos maciços em novas tecnologias e energias alternativas, que trariam benefícios para as gerações presentes e futuras. O processo exigirá uma maneira inovadora de pensar como desenvolver metodologias práticas, por exemplo, para construir carteiras financeiras com aquele 1,5 graus Celsius e encontrar o caminho de uma transição viável e implementá-la. A transição para emissões líquidas zero também requer novas maneiras de mobilizar recursos para o investimento. Os fundos de investimento públicos e privados que disponibilizam recursos para países desenvolvidos em desenvolvimento podem complementar os esforços dos bancos de desenvolvimento nacionais, regionais e multilaterais, e o setor privado no seu conjunto. Ambos têm um papel importante de desempenhar nessa transição, assim como todo o setor financeiro privado. Durante, por exemplo, a Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX, o setor financeiro privado financiou a evolução das nossas sociedades de um modelo agrário para o modelo industrial. Dadas as enormes necessidades de financiamento da transição para net zero, o setor financeiro, mais uma vez, tem um papel fundamental a desempenhar, operando com a combinação certa de políticas e com a ajuda do setor público. Ou seja, em conclusão, mudança climática é uma questão urgente, crítica, requer coordenação, determinação, cooperação, instrumentos, taxonomia, construção de consenso. O trabalho desse painel vai ser ilustrar alguns desses pontos. O consenso é necessário porque a luta contra as mudanças climáticas é a maior de todas as reformas estruturais. E, por experiência, nós sabemos que as reformas sempre têm importantes consequências redistributivas. Essa reunião é um importante lembrete da necessidade de continuar reunindo as melhores mentes para continuar trabalhando com dados comuns, taxonomias, cenários climáticos, procedimentos de divulgação para melhor quantificar esses riscos climáticos e garantir uma transição ordenada que salvaguarde a estabilidade financeira. A próxima Conferência das Partes, a COP26, em Glasgow, é uma oportunidade para reafirmar esses compromissos, mobilizar recursos e trabalhar nesses desafios, bem como propor e implementar soluções práticas. Muito obrigado pela atenção. Termino aqui. Obrigado, Luiz, pela sua fala, bastante didática, né? Dando um overview da natureza e a gravidade dos riscos climáticos e a importância da coordenação e da cooperação tanto nacional como internacional. Nós aqui na FEBRABAN, em conjunto com os bancos, temos discutido desde 2018, já, por exemplo, a implementação das recomendações da TCFD, né, do Financial Stability Board, enfim, e preparamos aqui um roadmap para auxiliar o setor na implementação dessas recomendações, né. Então, bastante importante aqui esse alinhamento, essa coordenação e cooperação tanto nacional como internacional. Agradeço a sua fala e já passo a palavra para Kathleen, representante do Banco Central. Kathleen, por favor, a palavra é sua. Bom dia. Obrigada pelo convite para participar mais uma vez desse consagrado evento já no Gestão Anual de Riscos, né, do Evento Anual de Gestão de Riscos. Obrigada, Luiz. É muito bom sempre ouvir você falar sobre o tema. E é uma honra para mim, pessoalmente, poder trazer as mensagens do Banco Central num painel com renomadas autoridades sobre o tema. Eu já trabalho no Banco Central há quase 25 anos, né? A maior parte do tempo sou com regulação, implementando as recomendações internacionais, principalmente do Comitê de Basileia, e agora, nesse momento, poder ter a chance de trabalhar com os temas ASG é, pessoalmente, muito motivador, né? Não apenas como servidora do Banco Central, mas como mãe, como cidadã, ter a chance de contribuir, ainda que um pouquinho, dentro do papel do Banco Central, contribuir para um futuro mais sustentável, um mundo mais inclusivo e equilibrado. Isso é bem gratificante na minha carreira atualmente. Passando aqui para a nossa agenda do dia, no próximo slide, né?
eu quero falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre os princípios, os principais marcos históricos, né? Você pode passar para a agenda no próximo slide. Então, são alguns pontos para falar rapidamente. Os marcos históricos, uma passagem bem rápida sobre esses itens. Falar um pouquinho sobre a agenda BC-REST do Banco Central como um todo, mas também bem rapidamente. Uma pincelada sobre as iniciativas internacionais, mas o Luiz já trouxe bastante informação para a gente hoje sobre isso. Aprofundar um pouquinho sobre as regulações recentes que o Maurício citou, que foram emitidas pelo Banco Central no mês passado. E finalizar contando para vocês um pouquinho dos nossos planos para os próximos passos. Pode passar. Essa figura está um pouco difícil para vocês lerem, mas a ideia é só passar para vocês a mensagem de que desde 95, com o Protocolo Verde, já temos ações de reguladores sobre o tema, ou seja, não é por ser recente a discussão que nós só estamos tomando medidas agora, nós já temos pelo menos umas 2 décadas de ações. Em 2008, por exemplo, teve a Resolução 3545, que definiu que as instituições financeiras só podem conceder financiamentos para atividades agrícola e pecuária no bioma amazônico se tiver documentação que comprove a regularidade ambiental das áreas onde essas atividades se desenvolveriam. E já nessa época, o objetivo era justamente impedir que, inadvertidamente, o sistema financeiro financiasse o desmatamento ilegal. Uns 2 anos depois, em 2010, outra resolução estabeleceu o programa da redução de emissão de gases de efeito estufa na agricultura, no âmbito do BNDES. Um dos passos bem importantes do Banco Central foi dado em 2014, quando nós editamos a resolução RSA, né, a 4327, que determinou que todo sistema financeiro tivesse a necessidade de olhar essa questão, estabelecer políticas e responsabilidades internas focadas no risco socioambiental. Essa foi uma resolução que marcou o pioneirismo do Banco Central nessa temática, e a partir dessa resolução, muitas instituições financeiras organizaram as áreas específicas de monitoramento do risco socioambiental, que inclusive dão pareceres para grandes operações de financiamento. Outro marco importante foi a resolução da GIR, Gestão Integrada de Riscos. A partir dela, o risco socioambiental foi incorporado na gestão integrada dos riscos, e uma boa parte dessa regulamentação foi profundamente revista no último ano. Pode passar? Falando um pouquinho sobre a agenda BC-REST, né? No ano passado, em setembro, como a Mauri comentou, o Banco Central incluiu a dimensão sustentabilidade dentro da sua agenda BC-REST. A agenda BC-REST é uma agenda pública, onde o Banco Central anuncia, no site vocês podem encontrar as informações, anuncia quais são os seus compromissos e ações que devem tomar, e dentro dessa agenda nós temos 5 dimensões, 5 grandes áreas, que são inclusão, competitividade, transparência, educação e agora também sustentabilidade. Pode passar a slide. Se a gente abrir a dimensão sustentabilidade no site, vocês vão ver que o Banco Central tem um conjunto de 5 conjuntos de ações. Então, o primeiro conjunto é a responsabilidade socioambiental dentro do Bacen, dentro do Banco Central. Um outro conjunto de ações é na regulação, o outro na supervisão. O quarto é o conjunto de parcerias e, por último, um conjunto de ações dentro das políticas. Rapidamente, sobre a responsabilidade socioambiental do Bacen, as ações incluem promoção da cultura de sustentabilidade dentro da autarquia, a revisão da nossa política de responsabilidade socioambiental, a redução do impacto ambiental verificado nos processos do meio circulante, a inclusão desse tema dentro do Museu da Economia, o desenvolvimento do relatório de riscos socioambientais do Banco Central, que foi lançado no dia 15 de setembro, junto com regulamentos. Dentro da regulação, nós temos como principais ações o aprimoramento da regulação sobre os riscos socioambientais, a RSA, o aprimoramento das divulgações de informações por parte das IEFs, com base nas recomendações da TCFD, e o Bureau de Crédito Rural, que é o Bureau Verde, né? Na linha da supervisão, as principais ações são as construções de testes de estresse para riscos climáticos e a estruturação e ampliação da coleta de informações sobre riscos socioambientais. As nossas parcerias incluem a entrada do Banco Central para o NGFS, que foi em 2020, e a celebração de um memorando de entendimentos com a CBI, né, a Climate Bond Initiative, também foi assinado em 2020. Dentro das políticas, as principais ações incluem a criação de uma linha específica financeira de liquidez sustentável, que está em estudos, e a inclusão de critérios de sustentabilidade para a seleção das contrapartes na gestão das reservas internacionais e para a seleção de investimentos, que também está em estudo. Passando para o próximo slide.
Falando rapidamente sobre as iniciativas internacionais em curso, o Luiz já traçou para vocês algumas informações sobre isso, mas citando as principais instituições, tem o NGFS, né, que o Banco Central entrou em 2020, que é um Network for Greening Financial System, é uma rede formada por bancos centrais, ela foi criada em 2017, e também por instituições multilaterais, então conta como o BIS, como, por exemplo, como observador. O objetivo é compartilhar as melhores práticas e contribuir para o desenvolvimento do gerenciamento dos riscos relacionados ao clima e ao meio ambiente no setor financeiro e também mobilizar os financiamentos para apoiar a transição para uma economia sustentável. Outra instituição importante é a INSPIRE, a International Network for Sustainable Financial Policy Insights, Research and Exchange. É uma rede de pesquisa independente construída para dar suporte aos bancos centrais e aos supervisores do GFS no trabalho de gestão do risco climático e na mobilização dos financiamentos para apoiar a transição. Outra instituição é a Task Force, criada no âmbito do Comitê de Basileia, que é a Task Force on Climate Related Financial Disclosure, a TCFD criada no âmbito do FSB, né? Ela foi estabelecida também com iniciativa privada em 2015 para desenvolver um conjunto de informações para serem divulgadas de forma voluntária, né, sobre riscos financeiros relacionados ao clima e para fornecer informações relevantes para os investidores de forma comparável. Agora, sim, a TCFR, né, que é a High Level Task Force on Climate Related Financial Risks, que é uma task force que foi criada dentro do Comitê de Basileia, também no início de 2020, para fazer estudos e propor guidances ou alterações de padrões para as instituições financeiras no que se refere a risco climático. Dá para citar também a Climate Action 100, que é uma iniciativa de grandes investidores globais, que foi lançada em 2017 e exige que as empresas que investem, sendo os emissores sistemicamente importantes, tomem as medidas necessárias em relação às mudanças climáticas. Essas empresas já representam 2/3 das emissões industriais globais anuais. Tem a OCDE, que criou o CGFI em 2016, também é o Center of Green Finance and Investment. Tem como missão ajudar a catalisar e apoiar a transição para uma economia verde, de baixa emissão e resiliente ao clima. E dá para citar também o SIF, o Sustainable Insurance Forum, que são para reguladores mundiais do setor do seguro. Podemos passar para o próximo slide. E o que tem de regulação recente, né? O que foi feito pelo Banco Central, então, nessa temática. Vamos dar um mergulho um pouco nessa regulação. No ano passado, foram 3 consultas públicas bem importantes. A Consulta Pública 82, sobre crédito rural, a Consulta Pública 85, sobre gestão de riscos sociais, ambientais e climáticos, e a Consulta Pública 86, sobre os requisitos de disclosure. Cada uma dessas consultas resultou em normativos. Então, a primeira, a CP 82, no primeiro normativo, que é a resolução BCB 140, a CP 85 resultou em 3 normativos, 3 resoluções do Conselho Monetário Nacional, a 4943, a 4944 e a 4945, e a CP 86, que resultou na resolução BCB 139, e também numa instrução normativa. Nós vamos conversar um pouquinho sobre cada uma dessas consultas agora, na sequência. Deixa eu contar para vocês que essas 3 consultas estão as que tiveram a maior quantidade de sugestões na história de consultas públicas do Banco Central. Elas somaram, na verdade, mais de 1.000 contribuições. Teve ampla participação, não apenas de instituições reguladas, como também representantes do setor produtivo rural, das organizações de ambientalistas, de entidades de pesquisa, empresas de certificação socioambiental, órgãos formuladores, reguladores, controladores de políticas públicas, etc. Então, vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Pode passar o slide. Começando, então, com a CP 82, né, que resultou na resolução BCB 140 sobre operações de crédito rural. Essa foi a que trouxe maior debate, né? Foi a mais polêmica, teve mais de 600 contribuições, e por conta dessa polêmica, dessa discussão complexa, o Banco Central optou por fazer a regulamentação dos conteúdos pertinentes a essa consulta pública em etapas. Então, a primeira etapa resultou nessa resolução BCB 140, vamos passar para o próximo slide. O que essa resolução ela traz? Ela traz uma consolidação das vedações que já estão em vigor, né, pela legislação, ou seja, desde 1º de outubro, ela cria, dentro do Manual de Crédito Rural, dentro do capítulo 2, ela cria a seção 9, que são os impedimentos sociais, ambientais e climáticos.
Vejam bem, esses impedimentos não foram criados pela resolução. Mas o que essa resolução faz? Ela, dentro do Manual de Crédito Rural, ela torna esses impedimentos automáticos na hora da concessão da operação. Então, ela consolida as regras legais e infralegais que já tem em vigor hoje, estabelecem tanto vedações quanto condicionalidades para as questões socioambientais para a concessão das operações de crédito rural. Então, desde 1º de outubro, a vedação já é automática no sistema, né, para as operações que não estiverem com os proprietários de crédito rural, de imóveis em crédito rurais que não estão devidamente inscritos no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, então a vedação já é automática nesses casos. Os produtores que mantiverem trabalhos em condições análogas à escravidão também, já a vedação é automática. E tem outras vedações que já estão em vigor, que as instituições já têm que observar e que vão ser tornadas automatizadas, né, até junho do ano que vem, que são os empreendimentos que estejam localizados em terras indígenas, em terras quilombolas, no bioma da Amazônia, nas operações que não observam a proteção às unidades de conservação. Quais são as unidades de conservação? Tanto as unidades de proteção integral, que tem como objetivo a preservação da natureza, né, admitindo apenas o uso indireto dos recursos naturais, como, por exemplo, estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural, refúgio de vida silvestre, quanto às unidades de uso sustentável, que são aquelas que têm como objetivo a compatibilização da conservação da natureza com o uso sustentável da parcela dos seus recursos naturais, que é, por exemplo, a área de proteção ambiental, a área relevante de interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva particular do patrimônio natural. Vamos passar para o próximo slide. Falando um pouquinho agora sobre o que é o Birô de Crédito Rural Sustentável do Banco Central. Pode passar o slide. Hoje, esse sistema ele é conhecido como SICOR, e ele vai se transformar no Birô de Crédito Verde, Birô Rural. Esse gigante sistema, ele tem um fluxo anual de 2 milhões de operações registradas. Ele tem um estoque de quase 5 milhões de contratos ativos. Tem um saldo de 285 bilhões. E ele já tem um sistema automatizado de críticas que identifica e impede a concessão de financiamento rural nas condições que são vedadas pela legislação, como eu já citei. Esse conjunto de críticas, ele concentra mais de 1.300 validações e registra também as coordenadas geodésicas. Agora, todas as operações de crédito rural que são registradas no SICOR precisam trazer as informações sobre coordenadas geodésicas, que é um grande marco. E com essas coordenadas geodésicas, o sistema não permite mais de um financiamento no mesmo período para a mesma área. Então, no Brasil, existe a permissão para até 3 culturas por ano na mesma área. Além disso, o sistema já não vai mais permitir operações novas ou para a mesma área no mesmo período. Pode passar o slide. Vamos falar um pouquinho sobre as etapas do Birô, no próximo slide. O SICOR, como eu disse, vai se transformando aos poucos no nosso Birô de Crédito Rural Sustentável. Depois de automatizar essa vedação nos casos de impedimentos legais, as próximas etapas vão incluir um sistema de alerta, no caso, por exemplo, de áreas embargadas e envolvimento de trabalho infantil, um sistema de incentivos, nesse sistema de incentivos a divulgação das informações positivas, ou seja, a transparência benéfica para aqueles que cumprem direitinho a regulação e atuam proativamente nas questões de sustentabilidade, vai fazer com que as políticas públicas sejam facilitadas, né, e o aumento de incentivos para esses tomadores de empréstimo, né, como, por exemplo, o caso de certificação formal, uso de energia renovável, etc. Esse sistema vai contar com os princípios de Open Finance, ou seja, o Birô vai permitir uma transparência a partir do ano que vem para todos os interessados. Desde 1º de outubro isso já está valendo para as instituições financeiras, para os clientes que autorizem. Então, esse sistema de Open Finance vai promover essa transparência e ampliar a possibilidade de construção de benefícios e concessão de benefícios para os bons cumpridores, né? Próximo slide. Só mostrando para vocês o conjunto de bases de dados com as quais o sistema é integrado, né? Na evolução do Birô, as informações são integradas com diversas bases de dados, como, por exemplo, Serviço Florestal, Outorga da Água, as bases de dados do MMA, do IBAMA, do ICMBio, da FUNAI, do INCRA, captura também imagens de satélite de alta resolução, etc. Pode passar.
Slide. Próximo slide. Vamos falar no próximo slide sobre as próximas etapas do Bureau. Essas são as entregas que nós já temos comprometido, né? Vocês podem perceber nesse quadro que tem um cronograma, por exemplo, como as adicionalidades, que são critérios adicionais de sustentabilidade, né? No capítulo do Manual do Crédito Rural, vai incluir conceitos e parâmetros. Já no próximo mês, isso deve estar pronto. Os incentivos de sustentabilidade até no máximo em junho do ano que vem, nós queremos já deixar pronto dentro do Bureau. E os princípios de Open Finance, que já estão em vigor desde o início do mês para as instituições financeiras, até o final de junho do ano que vem, qualquer pessoa, empresa ou pessoa física, qualquer interessado também vai poder acessar. E a última etapa, que são os aspectos quantitativos, estão previstos para o final do ano que vem, mas com grande chance de sair antes, se a gente conseguir. Podemos passar agora para o próximo slide. Agora nós vamos mudar um pouco de assunto e vamos falar sobre o que foi promovido de discussão na Consulta Pública 85. Essa consulta, ela tratou do gerenciamento de riscos e responsabilidade social, ambiental e climática. E ela resultou na edição, como eu já comentei, de 3 resoluções do Conselho Monetário Nacional no dia 15 de setembro. Vamos falar sobre elas rapidinho. Próximo slide. Esse conjunto de requisitos na gestão, ele partiu do pressuposto da adoção de 2 óticas regulatórias. Uma delas, por um lado, nós temos o aspecto prudencial, ou seja, o que a instituição financeira precisa fazer para se proteger contra as perdas na sua gestão de risco especificamente. E o outro aspecto, a outra ótica regulatória, é o aspecto proativo da instituição. Qual é a responsabilidade que a instituição financeira tem com a sociedade? Quais são as ações que ela pode adotar, ela pode promover em respeito aos riscos sociais, ambientais e climáticos? Lembrando, né, nesse conjunto de comandos, desses 3 normativos, o Banco Central não estabelece, de maneira geral, proibição de operações, nem trata de requerimentos de capital, mas são regras principiológicas de gestão e processos e políticas, obedecendo princípios de proporcionalidade de acordo com o segmento que cada instituição financeira participa no sistema financeiro. Vamos dar o slide. Bom, então aqui, esse quadro é composto das 2 óticas, né? Aqui então, a gente traz para vocês quais são os números dos normativos, para vocês consultarem com detalhes se quiserem, né, na página do Banco Central. Então, um conjunto de normativos que trata da gestão, ele traz alterações na antiga 4557, continua em vigor, mas agora com alterações que trazem a inclusão específica do risco climático, né, dentro da gestão integrada de riscos, e traz um conjunto de comandos para tanto o risco climático como social e ambiental, para os segmentos do S1 ao S4, e no segmento S5, que é aquele segmento das instituições mais simples e menos complexas, esses requisitos simplificados, na estrutura simplificada, ele é regulamentado por uma resolução separada, que é a resolução 4606, que está sendo alterada agora pela resolução 4944. E do outro lado, né, na ótica proativa, nós estamos promovendo não apenas uma alteração, mas uma substituição por completo da antiga resolução 4327, que era conhecido no sistema financeiro como resolução RSA. Nós estamos substituindo ela por uma nova resolução, a 4945, que traz agora uma política que a gente chama de PRSA-C, então PR-SAC. Nós estamos substituindo a terminologia RSA por PR-SAC. Essa resolução agora é mais completa, como a gente vai ver na sequência. Mudando de slide, né, vamos ver lá o que mudou, efetivamente. Primeiro, daquela primeira ótica de regulatória que fala da gestão dos riscos. O que mudou dentro da gestão de riscos? O que alterou na resolução 4557 e na 4606? Vamos ver isso. Os normativos, eles foram atualizados, aprimorados, reorganizados para que, entre outras coisas, incluir explicitamente os riscos climáticos, que já deixam evidente que esses riscos podem trazer possibilidades de perdas, mas também de oportunidades, então depende da forma como a gente olha, se é um copo meio cheio, copo meio vazio, ele pode trazer oportunidade, mas também perdas. Na linha de prevenção, na linha regulatória que o Banco Central tem que adotar como foco, a gente foca nas perdas, né? Então, tem que estabelecer requisitos mínimos que os bancos precisam gerenciar de forma adequada, né, para os riscos, e isso está em linha com a missão, uma das missões mais importantes do Banco Central, que é zelar pela estabilidade financeira. Então, pensando em alguns exemplos de perdas que os riscos social, ambiental e climático podem acarretar, com reflexos nos riscos financeiros tradicionais dos bancos. Então, por exemplo,
A existência de assédio, né, com consequência na reputação da instituição, pode reduzir o seu valor de mercado, pode reduzir a sua facilidade de captações. Uma ação indenizatória por discriminação são exemplos de riscos sociais que podem trazer perdas para a instituição. No foco do risco ambiental, financiamentos inadimplentes por embargo de obra, por exemplo, ações judiciais por financiamento de empreendimentos que transgridam leis de proteção ambiental, afastamento de investidores por ausência de ações éticas de preservação do meio ambiente. No risco climático, tem a deterioração das garantias em consequências de enchente, deslizamento, etc., no lado do risco físico, interrupção de atividades por racionamento de energia ou de água, desvalorização de ativos que podem ser atingidos por desastres ambientais, etc. Então, essa é a preocupação do Banco Central nossa preocupação primordial de zelar pela estabilidade. Podemos mudar de slide? Então, com foco nessa proteção contra os riscos tanto idiosincráticos quanto sistêmicos, é que o Banco Central busca a melhoria constante dos requisitos regulatórios para adaptar as estruturas de gestão das instituições financeiras. Os requisitos tradicionais incluem identificação, mensuração, avaliação, monitoramento, reporte, controle e mitigação. E as estruturas das instituições, elas precisam observar critérios mínimos de governança, de declaração de apetite ao riscos ou de tolerância a risco, sistemas, processos adequados de teste de estresse, gestão de negócios, de continuidade de negócios, disseminação da cultura, etc. Próximo slide. Quais são os aprimoramentos que o normativo recente está trazendo? Na nossa nova estrutura de gestão de risco, trazemos as definições claras do que antes era considerado um único termo, né, risco socioambiental, agora a gente segmenta num tripé, risco social, ambiental e climático. Nós, acrescentando, além das definições, quais são os requisitos genéricos e os específicos. Né? Os requisitos genéricos são aqueles que já são válidos hoje para risco operacional, de crédito, mercado de liquidez, e a gente estende esses requisitos também agora para os riscos sociais, ambientais e climáticos, como, por exemplo, a declaração de apetite ao risco, continuidade de negócio, governança, etc. E nós temos uma seção específica onde a gente estabelece os requisitos específicos para esses 3 riscos, com comandos específicos, né? Como o teste de estresse, prevendo cenários com variações climáticas severas e também o cenário de transição, monitoramento de concentrações geográficas e setoriais, mitigação da propagação de perda para os demais riscos, etc. Vamos mudar de slide. Nessa resolução, então, como eu falei, a gente traz as definições e alguns exemplos de eventos para cada um dos riscos. Não é uma lista exaustiva, obviamente, é apenas uma lista exemplificativa, como, por exemplo, risco social, na definição na nossa resolução, é violação de direitos e garantias fundamentais, interesses comuns, e o tipo de evento que pode caracterizar o risco social é assédio, discriminação, trabalho irregular infantil, trabalho análogo à escravidão, atos lesivos aos povos tradicionais, com invasão das suas terras, né, indígenas, quilombolas. E aqui vemos que os riscos são sempre correlacionados, né, o mesmo evento às vezes pode tangenciar vários riscos ao mesmo tempo. Atos regulares, mas que têm um impacto reputacional negativo na ótica social, ou seja, na ótica ambiental também, ou até na climática. No lado do risco ambiental, a conceituação, a definição é a degradação do meio ambiente, e como tipo de evento tem atividade irregular contra a fauna e flora, descumprimento de condicionantes do licenciamento ambiental, poluição irregular, e também atos regulares, mas que têm um impacto negativo na reputação da instituição, pela ótica ambiental. No risco climático, tem a definição específica do risco físico, que são as intempéries frequentes e severas e alterações ambientais de longo prazo, trazendo como exemplo de eventos secas, inundações, incêndios florestais, etc., aumento do nível do mar, escassez de recursos naturais, e o risco de transição, que tem como definição a transição para a economia de baixo carbono, e tem como exemplo de evento mudanças na regulação ou atuação governamental, novas tecnologias, mudanças na oferta e demanda, e percepção também sobre a contribuição da instituição para a transição, de forma a afetar a sua reputação. Próximo slide. Aqui, nessa sequência de slide agora, eu mostro para vocês quais são as diferenças do que vale para cada um dos segmentos. Então, começando pelo segmento S1, que é o segmento que é constituído das instituições maiores e mais complexas. Para essas, todo o conjunto pleno de requisitos deve ser observado, né, sem exceção. Os requisitos de gestão obedecem esses princípios de proporcionalidade e tudo que está relacionado aí nesse quadro vale para o S1.
No próximo slide, a gente mostra o que não vale para o S2. Pode passar. A gente vê que para as instituições do S2, o teste de estresse reverso não é obrigatório. No próximo slide, a gente mostra as exceções para o S3 e para o S4. Então, além da exceção do S2, também não é obrigatório para o S3 e S4 identificação e percepção negativa do que pode afetar a reputação da instituição. Também não é obrigatório realizar análise de cenários com as hipóteses de mudança climática e de transição. E, finalmente, para o S5, no próximo slide, que tem aquela regulamentação específica, né, para o S5, comentei, a estrutura de gestão de risco ela é simplificada. Então, além de todas as dispensas anteriores para o S2, S3, S4, também para o S5 não é obrigatório enviar a declaração de apetite ao risco e nem fazer o registro de dados, nem avaliar a interação entre os riscos. Essa estrutura está regulamentada na 4606, que foi agora alterada pela resolução de 4404, se não me engano. Próximo slide. Como é que tem que ser a implementação? Cronograma. As novas resoluções, elas têm implementação escalonada. Então, até julho do ano que vem, todos os comandos devem ser implementados pelas instituições do S1 e do S2, exceto o de teste de estresse de risco climático. Por ser mais complexo, a gente concedeu 6 meses a mais para eles serem concluídos. E até dezembro de 2022 para as demais instituições do S3 ao S5. Mudando de slide, agora vamos falar um pouquinho sobre a outra ótica regulatória, a ótica que fala da responsabilidade da instituição para os riscos ASG. Pode passar. Nessa resolução, os riscos agora também obedecem à mesma trilogia, ou seja, risco social, ambiental e climático, em substituição àquele risco único que chamava-se socioambiental. Traz princípios e diretrizes que devem ser observados na condução dos negócios e também na relação com partes interessadas da instituição financeira. É um normativo principiológico, ou seja, ele continua principiológico, o Banco Central não prescreve o que precisa ser feito pela instituição, mas dá alguns princípios mínimos que a própria instituição tem que desenvolver na hora de estabelecer a sua política de responsabilidade em relação aos aspectos sociais, ambientais e climáticos. Outra novidade é que o normativo agora traz também requisitos relacionados às ações que a instituição financeira tem que implementar para assegurar a efetiva execução da PR-SAC. A divulgação da PR-SAC agora é obrigatória e inclui as ações para sua efetividade e os critérios de avaliação da efetividade também. Outra novidade, a gente pode ver no próximo slide, que trata dos aspectos de governança. Agora é obrigatório para o S1 e para o S2, pelo menos, a existência do Comitê de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática. A resolução não exige que seja um comitê exclusivo, pode ser um comitê já existente para outras atribuições, mas, claro, evitando o conflito de interesse. No próximo slide, a gente fala sobre o prazo de implementação, que é dezembro de 2022 para S1 e S2, perdão, julho de 2022 para S1 e S2, e dezembro do ano que vem para os demais segmentos S3, S4 e S5. E agora vamos falar sobre a terceira consulta pública, que é a CP86, que fala do pacote de requisitos para divulgação, os disclosure, né? É a última, mas não menos importante. Eu acho que ela é uma das mais relevantes nessa temática atualmente. Vamos ver os detalhes dela no próximo slide. Esse normativo ele foi inspirado nas recomendações de disclosure da TCFD. O que é a TCFD? Então, foi aquela task force criada no âmbito do FSB, né, com iniciativa privada, junto com o setor privado, para publicar de forma padronizada e comparável os riscos e as oportunidades das mudanças climáticas em cada setor. As recomendações elas foram desenhadas com uma abrangência mais ampla, ou seja, não é só para o setor financeiro, e ela tem caráter voluntário. Em 2018, a FEBRABAN divulgou um roteiro para a implementação dessas recomendações, então já existem, em caráter voluntário, a divulgação de algumas instituições financeiras no Brasil sobre essas recomendações baseadas na TCFD. Os elementos centrais das recomendações são governança, estratégia, gestão de risco, métricas e metas. As 3 primeiras camadas, governança, estratégia e gestão de risco, já estão agora incluídas nesse normativo que nós publicamos no mês passado. Nós identificamos esse conjunto de requisitos como informações qualitativas. E a última camada, que é métricas e metas, a gente chama de informações quantitativas, elas vão ser objeto de uma segunda etapa de regulação que vai ser publicada no ano que vem. Podemos passar.
Nesse slide aqui, a gente mostra o quadro das informações gerais, né, das recomendações do Comitê de Basileia, de uma forma um pouco mais detalhada. Os itens que vocês veem com esse tiquezinho verde são os que já estão contemplados na fase 1 do normativo que foi publicado no mês passado. E os que não estão, eles vão compor a fase 2, que vai ser publicada no ano que vem. Vamos passar. Próximo slide. Então, no Brasil, nós chamamos esse relatório de publicação de GR-SAC. Uma grande diferença que esse relatório tem em relação às recomendações do TCFD é que o nosso relatório, ele não se limita às questões climáticas, de risco climático, que é o foco da TCFD. O nosso escopo é maior, né? Ele incorpora, de modo geral, as questões ASG, né, de risco social e ambiental também, além do climático. A publicação segue, portanto, as linhas definidas nos normativos que estão previstos no gerenciamento integrado de risco, ou seja, as definições que lá estão feitas, aqui no relatório precisam ser publicadas na mesma linha. E o formato dessa divulgação, ela segue a linha do Pilar 3 de Basileia e utiliza templates, tabelas padronizadas, que permite maior comparabilidade entre as instituições financeiras. Podemos passar. A estrutura normativa do GR-SAC, nós trazemos os aspectos gerais na resolução BCB, que é a resolução 139, e os detalhes a gente traz na instrução normativa 153 do Banco Central. Todos foram publicados no dia 15 de setembro passado. A periodicidade da publicação é anual. O primeiro relatório vai ter a database de dezembro de 2022, pode ser publicado em 2023. E tem algumas tabelas que são opcionais, de acordo com o segmento. Vamos ver quais são os detalhes no próximo slide. A tabela de governança, ela é obrigatória para todos os segmentos, do S1 ao S4. O S5, ele está de fora desse escopo da norma, porque na mesma linha do que a gente já exige hoje para a publicação de Pilar 3, o S5 está dispensado dessa publicação. Todavia, lembrando que o S5 precisa obedecer aquele normativo que trata da política e, portanto, lá tem também requisitos de publicação da política interna da instituição financeira, né, da resolução 4327, agora aprimorada. As tabelas de estratégia e de gerenciamento de risco são obrigatórias para os segmentos S1 a S3 e é opcional para o S4. Próximo slide. A tabela de indicadores, ela é opcional nesse momento para todos os segmentos. Na fase 2, ela vai passar a ser obrigatória. E, finalmente, tem também a tabela de oportunidades, que também nessa fase é opcional. Na fase 1, a tabela de indicadores ela é facultativa para permitir que as IFs, as instituições que já divulgam informação da TCFD, com base na iniciativa da FEBRABAN, de forma voluntária, não vejam a regulação do Banco Central como um retrocesso. Então, não precisa parar de publicar o que já publica. Na fase 2, essa tabela vai ser denominada métricas e metas e vai ter um alinhamento mais consistente com as recomendações da TCFD. As questões relacionadas às oportunidades estão distribuídas nas tabelas de governança, estratégia e sempre associadas aos riscos. Tendo em conta que a nossa decisão de não obrigar essa divulgação nesse momento, a tabela específica sobre oportunidades requer a divulgação das informações julgadas pertinentes naquelas tabelas. Finalmente, na parte final aqui da minha apresentação, vamos falar aqui agora sobre os próximos passos. Pode mudar o slide. Próximos passos, acho que é o último slide agora, o próximo. Pode mudar o slide. Uma das nossas primeiras tarefas é garantir que todas as instituições financeiras compreendam plenamente e cumpram de forma consistente os normativos novos publicados. Além disso, nós estamos desenvolvendo atualmente a segunda fase do relatório da TCFD, baseado na TCFD, só que com um escopo ampliado, como eu mencionei. Nessa segunda fase, como a conclusão está prevista para o ano que vem, e vai abordar aspectos quantitativos de métricas e metas. Estamos também trabalhando nas mudanças do sistema de operações de crédito rural, nosso Biro Verde de Sustentabilidade, né, de crédito rural. As restrições do Biro, as restrições legais, elas já estão em vigor desde o dia 1º de outubro, lembrando. Até junho do próximo ano vai estar disponível para terceiros o acesso às informações que os produtores rurais prestam para as instituições financeiras, orientando pelos princípios de Open Banking, né? Então, nesse sentido, o Biro vai permitir transparência ao disponibilizar as informações dos beneficiários do crédito rural para qualquer interessado. Os critérios de sustentabilidade aplicáveis às operações de crédito rural ainda estão em discussão com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a gente pretende publicar até junho do próximo ano.
Além dos impedimentos legais, que eu já mencionei, o Bureau vai agregar critérios adicionais envolvendo áreas embargadas, trabalho infantil, etc. E com o Open Banking, o Bureau vai permitir a maior incentivo, ou melhor promoção de incentivos e melhores condições para os tomadores que atendem às regras e que têm informações positivas para divulgar, como certificação de sustentabilidade, uso de energia renovável, etc. No que diz respeito às ações de supervisão, o que está sendo feito? Estão sendo conduzidos diversos trabalhos exploratórios. Os supervisores estão coletando dados sobre riscos sociais, ambientais e climáticos para determinar o estágio da implementação que os grandes bancos já alcançaram em termos de identificação e gestão de riscos ESG. Estão em desenvolvimento os indicadores que serão utilizados para monitorar os riscos sociais, ambientais e climáticos. Nós esperamos utilizar esses indicadores em 2023. Atualmente, a supervisão do Banco Central está estudando e trabalhando nos modelos de teste de estresse, que vão ser usados para avaliar o risco e os impactos relacionados ao clima no sistema financeiro brasileiro. Nós esperamos concluir isso até abril do próximo ano, já apresentar isso no primeiro semestre. E, finalmente, como o Luiz também comentou, né, desenvolver uma taxonomia adequada para os investimentos verdes e riscos climáticos, bem como um banco de dados granular para riscos sociais, ambientais e climáticos. Esse tipo de coisa inspira grandes e diligentes esforços de várias áreas, não só do Banco Central, mas de várias áreas do governo, também da iniciativa privada. Tudo isso de forma coordenada, como bem frisou o Luiz. E, obviamente, né, também a coordenação internacional é muito importante. Bom, o que eu tinha para trazer para vocês era isso. Muito obrigada. Muito obrigado, né, por compartilhar os detalhes das novas normas recentemente publicadas pelo Banco Central, as expectativas do Banco Central, né, são medidas importantes, valiosas, que reiteram, né, a importância dessa agenda tão estratégica, né, também para o nosso setor financeiro, né, para o sistema financeiro nacional. Foi interessante ouvir que foram essas consultas públicas foram as que mais tiveram contribuições, né, na história do Banco Central. Isso está bastante alinhado a uma pesquisa recente que a gente fez com os cidadãos. A gente tem o Observatório Febraban, que a gente publica de tempos em tempos. A gente fez um observatório específico sobre ESG, e lá mostra que a maioria dos brasileiros, né, cobra, na verdade, iniciativas tanto do governo como das empresas voltadas a essa agenda ESG, e mais de 92% dos brasileiros, né, dizem que as boas práticas nesse tema influenciam as decisões de compra ou investimento, né? Então, está no caminho certo, né? Obrigado, né, pela sua apresentação. E já passo a palavra ao nosso último palestrante, Rui Cabral, né? Obrigado também por estar conosco. A palavra é sua. Rui? Bom dia a todos. Estava aqui lutando com o microfone. Estou projetando aqui. Bem, mais uma vez, bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o painel na pessoa da Kathleen, do Luiz e do Amaury. É uma grande honra poder partilhar o painel com vocês e aproveito também para parabenizar a Febraban pela excelente organização e mais um ano aqui deste congresso fantástico. O objetivo desta apresentação é compartilhar com vocês um recorte específico sobre práticas de gestão de riscos climáticos que capturamos no nosso 11º estudo anual sobre gestão de risco, que anualmente realizamos junto com a AEF. As alterações climáticas, como nós vimos, são um dos principais desafios globais da nossa sociedade, e o setor financeiro é um setor essencial para que, enquanto sociedade, consigamos migrar para uma economia sustentável de baixo carbono e também alcançar as metas de desenvolvimento sustentável. O setor financeiro, enquanto provedor de capital global, desempenha um papel fundamental no financiamento tanto da criação como da implementação de soluções que mitigam as emissões de gases de efeito estufa e também do fortalecimento da resiliência ambiental nas sociedades. A própria UI anunciou este ano que ambiciona tornar-se net zero em 2025, contribuindo também para este esforço por parte de todos os agentes económicos. Nos próximos anos, como o Luís bem referiu, a gente deve construir conjuntos de dados, métricas, metodologias, padrões confiáveis e consistentes para garantir que os riscos relacionados às alterações climáticas sejam devidamente compreendidos, gerenciados e também divulgados. Essa transição para uma economia de baixo carbono
Ela irá exigir o desenvolvimento de pesquisas intensivas, chamando por trilhões de dólares de investimento em inovação e infraestrutura resiliente. Segundo a OCDE, é esperado que, para a infraestrutura, pelo menos, sejam necessários cerca de 6,9 trilhões de dólares por ano até 2030 para alcançar os objetivos climáticos e desenvolvimento sustentável. A gente vê que os países têm tomado medidas importantes, os reguladores do setor financeiro têm se movimentado com diversas iniciativas e perspectivas que assim continuam pelos próximos anos. Várias regulamentações têm sido desenhadas para serem implementadas e estamos evoluindo de iniciativas que no início eram iniciativas de adoção voluntária para iniciativas que passam por uma regulações de adoção obrigatória. No nosso estudo ficou claro que esta tendência, 93% dos bancos entrevistados declararam esperar por padrões regulatórios mais elevados nos próximos 3 anos nestes temas. As iniciativas regulatórias que têm sido desenvolvidas, elas podem ser agrupadas em 3 grandes macro categorias, 3 grandes blocos. O primeiro bloco, relatórios e transparência, cujo objetivo é melhorar a tomada de decisão por todos os stakeholders e investidores. O segundo bloco de produtos e serviços, cujo objetivo é aprimorar a proteção ao consumidor em uma preocupação com a conduta, incluindo temas como o greenwashing, como foi referido nas apresentações anteriores. E o terceiro bloco de governança e risco, cujo objetivo é incentivar uma abordagem estratégica para a gestão do risco climático. Quando nós vimos as iniciativas regulatórias, aqui trouxe o Reino Unido, Europa e Estados Unidos, a gente consegue agrupar as várias iniciativas que estão sendo desenvolvidas nestes 3 grandes blocos. E como a Kathleen bem mencionou, essas categorias elas também são consistentes, inclusive no Brasil, onde temos várias iniciativas regulatórias que o Bacen tem lançado, das quais eu realço o edital 86 com foco em relatório e transparência e o edital 85 com foco em governança e risco. Mas também tem outras iniciativas que eu quero realçar, como a taxonomia verde, desenvolvida pela FEBRABAN, que poderíamos encaixar aqui no bloco de produtos e serviços para garantir alguma consistência também. O setor financeiro tem tido essa consciência da importância do ESG, da importância do risco climático. Quando a gente no estudo perguntou nos próximos 5 anos quais seriam os riscos mais relevantes, tanto na visão do Chief Risk Officer como na visão do Conselho Administrador, a gente vê que o risco climático aparece no top of the mind, né? No topo das preocupações. 91% dos CROs responderam o risco climático como o principal risco nos próximos 5 anos, assim como os conselhos de administração. Então, é notória a visão de que existe essa preocupação e está claro que esse será um dos temas mais relevantes nos próximos 5 anos. Mesmo quando a gente olha temas tão críticos como a recuperação económica global, toda a disrupção da indústria devido a novas tecnologias e concorrência de novos entrantes. Este também é um tema onde os bancos sentem que podem evoluir. Quando a gente divide em 5 grandes tópicos de resiliência financeira, de força de trabalho, resiliência operacional, resiliência digital e resiliência ambiental societária, a gente vê que do azul mais escuro, que é uma percepção de estarmos mais resilientes, para um azul mais claro, que é a percepção de termos mais oportunidades de melhorar a resiliência, as instituições relataram que estão mais confiantes na sua resiliência financeira, força de trabalho e operacional, um pouco também derivado do enfrentamento que o setor financeiro teve durante a pandemia, que trouxe também mais confiança sobre estes 3 blocos de resiliência e menos resiliência menos confiança na resiliência digital e tecnológica e na resiliência ambiental. Então, claramente isso conflui com o foco de ter essa resiliência e esse risco nos próximos 5 anos, um trabalho aprimorado face a este tema. No entanto, apesar de existir essa evolução da regulamentação, o setor financeiro tem acompanhado este movimento de forma proativa e não apenas limitando a esperar as regulamentações. A gente vê no nosso estudo que várias iniciativas foram adotadas para começar a gerenciar o ESG, que vários
várias instituições financeiras começam também, primeiro, a divulgar as suas próprias metas, as suas abordagens. Então, a gente vê no nosso estudo, 76% dos nossos respondentes estão divulgando a sua abordagem de ESG stakeholders externos. O próprio tema ESG começa a ser supervisionado por uma grande maioria dos respondentes pelos comitês de risco que estão assessorando a diretoria executiva, e ainda uma maioria dos respondentes respondeu que o ESG é parte da cultura de risco, que é uma resposta também bastante interessante. Ainda não maioria, mas com um conjunto de respostas consideráveis, a gente vê temas como o ESG estar embutido no processo de decisão de crédito, que os líderes de linhas de negócio também têm algum tipo de responsabilidade associada a este tema, isso é bastante relevante, ou seja, o ESG ele não apenas fica num diretor, mas ele começa a ter corresponsáveis ao longo da organização. E em menor escala a gente vê ainda que existe uma necessidade ainda de colocar na declaração de apetite a risco as métricas de ESG, ainda por essa dificuldade de encontrar dados, e também que ainda em menor escala a diretoria realmente entendeu essas métricas e aprovou esse apetite a risco. Aí a gente vê claramente que há uma oportunidade de desenvolvimento ainda relevante no curto e médio prazo. Os compromissos que têm sido declarados, a gente tem visto várias instituições financeiras declararem compromissos relacionados com ESG, eles têm sido incorporados em processo de negócio. Então, dentro das várias respostas que a gente tem tido aqui no nosso estudo, eu realço que 50% dos respondentes fizeram dos compromissos ESG um imperativo estratégico para o próprio banco, sendo que 48% está reportando o progresso ao Conselho de Administração e 43% dos respondentes estão reportando publicamente para impulsionar a prestação de contas. Ainda em fase de desenvolvimento, apenas 22% responderam que construíram compromissos de ESG tendo em consideração o perfil de risco, tanto atual como futuro da organização, porque a gente sabe que na medida em que os efeitos das alterações climáticas fizerem sentido, a gente vai migrar o perfil de risco da organização. E também poucos respondentes dizendo que têm metas específicas, tanto para o crescimento de produtos e serviços, como para o desenvolvimento de novos produtos e serviços relacionados com ESG. Um ponto importante, apesar de não haverem essas metas específicas, ainda definidas por uma maioria de respondentes, nós vimos que a primeira linha de defesa ela está liderando com alguns papéis-chave na condução da estratégia de finanças sustentáveis. Então, 63% está incorporando finanças sustentáveis nos seus planos de negócio e 54% está impulsionando a estratégia de financiamento sustentável dentro da sua organização, que são valores bastante relevantes. Apesar de não existirem metas específicas, como eu referi, em termos de crescimento de negócio ou desenvolvimento de novos produtos, nós vemos que 48% dos respondentes estão considerando realmente as novas oportunidades de negócio e estão desenvolvendo novos produtos e serviços, o que demonstra que não estamos perante um imperativo societário ou um risco, mas também estamos perante uma oportunidade de negócio, como foi relatado. E essa oportunidade de negócio tem movimentado os bancos e os seus executivos na captura dessa oportunidade. Reparem que apenas 11% declarou não estar agindo em qualquer um destes pontos mencionados, de avaliação de produtos, estratégias e desenvolvimento de novos produtos e negócios sustentáveis. Então, é um tema bastante relevante, que a gente vê que os bancos estão se debruçando sobre isso. Mas nem tudo são facilidades, né? Existem dificuldades. Um número de fatores aí relatados pelos bancos que limitam ainda o crescimento dessas oportunidades de ESG estão relacionados com a falta de dados, como também já foi mencionado, uma ausência de harmonização de metodologia acordadas pela indústria, então um ponto também bastante relevante, inclusive de padronização, e um ponto também importante que tem a ver com a falta de clareza das expectativas
regulatórias ou do supervisor. E aqui, sobre este último, vários esclarecimentos de que as regras são entendidas, o objetivo final está sendo entendido, ainda não está claro para as instituições financeiras que responderam aqui nestes 46%, a extensão do como, não é? Até onde eles devem ir. Se o objetivo é incorporar o risco acrescido da transição para uma economia de baixo carbono nas suas análises de risco, nos prédios de crédito, preços de mercados, ou a se afastar de determinados produtos, setores ou empresas, e até onde pode ir a sua responsabilidade, não é? Se pode ser também corresponsável quando algum cliente utiliza o financiamento ao crédito de forma indevida. Então, existe aqui alguma preocupação também transmitida sobre as expectativas regulatórias sobre este tema. No entanto, apenas 4% dos respondentes estão dizendo que têm algum tipo de proibição autoimposta para trabalhar com determinados setores ou categorias de empresas, como parte do seu apetite a risco. Mas são elementos também bastante relevantes que apareceram no estudo. Os CROs continuam o seu aprendizado relativamente a estas oportunidades de crescimento sustentável, ou seja, ainda existe uma parcela relevante dos Chief Risk Officers que ainda não analisaram em detalhe todas as oportunidades que estão surgindo em termos de finanças sustentáveis, mas existe um movimento para entender o que é a exposição atual das suas organizações ao risco climático. Então, a gente vê que apenas 19% não possuem um entendimento, ainda que preliminar, sobre a sua exposição ao risco climático. Uma grande maioria tem esse entendimento preliminar. Óbvio que apenas 2% tem um entendimento completo. A gente está falando de um risco, apesar de tudo, novo, com ausência de dados. A gente falou aqui também uma ausência de harmonização de metodologias e técnicas nos setores, então existe aí essa necessidade de alavancar esses temas para que as organizações consigam evoluir para um entendimento mais completo da sua exposição ao risco climático. Ainda assim, é importante mencionar que as áreas de risco já iniciaram as suas atividades, tanto na identificação do risco climático nos seus processos de riscos emergentes, e começam a introduzir o risco na sua taxonomia e também a avaliar o risco climático nas suas posições de crédito atuais, introduzindo políticas para as unidades de negócio mais impactadas. Existe um movimento das áreas de risco, ainda que estão tentando lutar aí na obtenção dos dados, na harmonização de metodologias, mas elas estão evoluindo, realmente tendo um conjunto de práticas dentro das suas organizações. Em menor grau, a gente tem realmente instituições que já realizam análises de cenários e testes de stress, assim como análise sobre os riscos de transição para uma economia de baixo carbono. Ainda poucas instituições declararam a existência de controles de monitoramento para risco climático, apenas 12%, ou inclusive a incorporação também do risco climático no seu apetite a risco, como a gente viu há pouco. As metodologias, apesar de não estarem harmonizadas, elas estão em desenvolvimento. Então, o nosso survey indicou que existe um conjunto de metodologias que estão sendo desenvolvidas, tanto abordagens para identificar os riscos climáticos materiais, como abordagens para avaliar o impacto desses riscos climáticos, tanto em perdas de crédito esperadas, é bastante interessante esse ponto, como esse impacto do risco climático para o impacto em capital, pelos capital. Bastante interessante esses dois grandes vieses. O grande objetivo é que a curto prazo seja possível estimar o impacto do risco climático, não é? Então a gente vê que outras ações têm sido tomadas, que estão relacionadas com a avaliação das posições de balanço face a riscos climáticos e potencial de novas regulamentações. E aqui também salientando que essas novas regulamentações não são apenas novas regulamentações com o viés do setor financeiro, mas também com o viés de novas regulamentações que podem afetar os clientes dos bancos e, em consequência, também afetar a qualidade creditícia deles. Em muito pequenas escalas, mas já inicialmente, né, a gente tem bancos que relataram que estão tentando incorporar
o impacto dos riscos climáticos na precificação. Mas, mais uma vez, e muito bem dito pelo Luís, na sua exposição, o passado não é um grande indicador, não é? A gente precisa de entender melhor o futuro para começar a incorporar essas informações aí também nos processos internos dos bancos. E, por último, trazer também que, apesar de estar em desenvolvimento todas essas técnicas mais quantitativas, as organizações estão relatando que estão tendo outro tipo de iniciativas também para mitigar o risco climático dentro da organização, desde o desenvolvimento de abordagens para avaliar o impacto do risco climático no processo de crédito, mas também desafiando as linhas de negócio, tanto como a forma delas incorporar os riscos climáticos nos seus planos de negócio, mas também como elas estão incorporando os riscos climáticos nos seus planos de continuidade de negócio. Então, está claro que temos um longo caminho pela frente, pouco tempo para concretizarmos tudo o que tem que ser realizado, o desafio é gigante, mas temos o mais importante, que são os agentes de mercado, os supervisores, os supervisionados engajados em garantir um sistema financeiro robusto, resiliente ambientalmente e que contribua também para essa transição que a gente precisa de entregar de forma tão urgente. Eu agradeço mais uma vez a todos pela oportunidade de estar aqui debatendo com vocês. Muito obrigado por detalhar esse estudo, né? Relevante, bastante atual, né? E aqui destaca a importância do tema da gestão de riscos climáticos dentro das organizações, né? Enfim, até as oportunidades, né? Obrigado. Pessoal, a gente tem aqui alguns minutos, né, para acabar o nosso painel, mas eu não quero perder a oportunidade de pelo menos deixar uma pergunta com cada um, né? A gente ocupar só mais alguns minutinhos aqui do almoço, todos. Mas seguindo aqui, né, uma pergunta para cada um dos palestrantes, né, começar, né, pelo Luís. Luís, né, foi um dos autores do livro Cisne Verde, comentou bastante o conceito, né, publicado lá em 2022, né, e que foi uma referência e fez uma analogia importante com o que você mencionou do conceito de cisne negro do Nassim Taleb. E queria ouvir um pouco de você, né, qual é a principal mensagem do livro e, na sua visão, né, até onde vai o papel dos supervisores e reguladores do setor financeiro nessa agenda da mudança do clima? Luís, por favor. Obrigado, Amaury. Eu acho que o livro ele era um alerta metodológico, mas eu acho que a gente precisa agora, como eu acho que a Kathleen e o Rui mostraram muito bem, passar da tomada de consciência e dos aprimoramentos metodológicos, né, que são necessários, dados, modelos, taxonomia, para coisas práticas. E isso necessita, digamos, essa mobilização coordenada que eu falei. A mensagem principal, eu acho que existe a necessidade de se homogeneizar, melhorar os dados, as taxonomias, para que as medidas práticas possam ser tomadas, obviamente ao nível local de cada país, mas também a nível internacional. E isso porque nós precisamos mobilizar investidores para financiar a transição para uma economia de baixo carbono. E isso necessita confiança. O investidor precisa ter confiança na maneira como os riscos climáticos vão ser medidos. Acho que é o que o Rui acaba de mostrar, a Kathleen também. Esses riscos climáticos, para serem bem medidos, eles precisam de dados precisos sobre emissões a nível de empresa. Eles precisam de taxonomias para saber o que essas empresas estão planejando do ponto de vista dos seus planos de redução de emissão. É isso que vai dar confiança para o investidor. É isso que vai diferenciar, digamos, um produto que seja incerto em matéria do seu poder de redução de emissão. É isso que vai reduzir o greenwashing. É isso que vai reduzir, digamos, a capacidade, ou seja, isso que vai aumentar a capacidade de mobilizar poupança nacional e internacional para você poder financiar uma transição que seja uma transição
onde haja crescimento, que não seja uma transição contracionista, que seja uma transição que tenha crescimento por conta justamente da confiança dos investidores. E para isso é preciso que haja essa homogeneização das taxonomias, é preciso que as pessoas possam se encontrar em fóruns como esse, e está existindo isso a nível internacional, né? As taxonomias, por exemplo, europeia, chinesa, americana, estão convergindo, é um papel importante dos reguladores, dos agentes prudenciais, das agências de rating, dos gabinets de consultorias, de organismos internacionais como nós, de favorecer esse processo. Ou seja, em uma palavra, para que a transição mobilize recursos de financiamento cada vez mais importantes, o investidor precisa ter confiança, o banqueiro precisa ter confiança, a sociedade precisa ter confiança nos produtos e nos dados que a gente está, digamos, propondo, colocando para eles todos, para favorecer essa transição verde. Obrigado, Luiz, né, pela sua resposta. Agora a próxima pergunta para Kathleen. Kathleen, né, detalhou bastante, né, o avanço regulatório, né, com os novos marcos normativos, né, voltados aqui de forma geral à agenda ESG. Né, queria ouvir um pouco de você, né, como você avalia o nosso arcabouço nacional, né, agora comparando com o arcabouço internacional, e o Banco Central, como você mencionou, participa de vários fóruns internacionais e diálogos, né, e em que estágio, né, nós entramos em termos de robustez, enfim, uma comparação nossa com os outros países. Obrigada, Mauri. Bom, nós não somos os únicos, né? O Banco Central do Brasil não é o único trabalhando nesse assunto. A gente já percebe algumas iniciativas internacionais, como, por exemplo, Nova Zelândia já foi o primeiro país que adotou a forma obrigatória da divulgação das informações da TCFD, em setembro do ano passado. O Bank of England, em abril de 2019, publicou uma declaração de supervisão que ele apresenta as expectativas acerca da divulgação na linha do comply or explain. O European Central Bank publicou em novembro do ano passado também um guia sobre as expectativas da supervisão relacionadas aos riscos ambientais, climáticos e sociais. E o EBA também, por meio de consulta pública, publicou em março desse ano a divulgação de informações qualitativas para o tratamento dos riscos. A gente já tem também alguns países que trabalharam com o teste de estresse, né? Por exemplo, a França, a Holanda e a Inglaterra, já evoluindo bastante no desenvolvimento de testes de estresse. Então, assim, o Banco Central do Brasil, ele está alguns passos atrás em alguns aspectos, mas também está alinhado na vanguarda em outros aspectos, principalmente na questão da divulgação, no disclosure, e do aprimoramento da gestão. Agora, o que a gente precisa fazer é continuar desenvolvendo esse trabalho que nós já colocamos, essa agenda, continuar cumprindo essa agenda comprometida. Reforço todos os aspectos da fala do Luiz, né, sobre a importância da coordenação entre os agentes do país, a iniciativa privada e a coordenação internacional. O Brasil participa ativamente das discussões nos fóruns internacionais, tanto no FSB quanto no Comitê de Basileia. Acho que as 3 linhas de atuação dos fóruns internacionais agora são, primeiro, disclosure, então ampliar a divulgação de informações de forma padronizada e comparável, investir bastante nisso, porque isso também vai propiciar o registro das informações relacionadas às exposições. E aí nós vamos ter, como consequência, também uma base de dados mais granular e que seja passível de atribuir maior robustez às avaliações de mensuração, as metodologias podem ser mais consolidadas com essa promoção de maior transparência de dados. E trabalhar na taxonomia, como o Luiz falou, né? O Banco Central, ele não é o único órgão que trabalha nisso dentro de um país, né? Mas em coordenação e participando ativamente, né, desse trabalho junto com outros órgãos do governo e também com a iniciativa privada. Nós temos que continuar trabalhando nessa linha. Obrigada, Mauri. Obrigado, Kathleen. Conte conosco, né, nessa trajetória. Né. Bom, uma última pergunta para o Rui. Né, Rui mencionou bastante a pesquisa da Ernst Young, né, até como o risco climático é visto pelos CIOs, pelos boards das empresas, né, e Rui, considerando, né, a experiência da atuação da Ernst Young no setor financeiro, nas pesquisas que vocês têm liderado, queria ouvir um pouco de vocês qual é a avaliação sobre o tratamento do risco climático, né, no setor bancário brasileiro. Obrigado, Mauri.
Como a Kathleen mencionou, tem alguns países que realmente já estão realizando alguns cálculos, né, alguns impactos, tentando integrar de alguma forma o risco climático em alguns processos mais críticos, e apesar de tudo ainda está numa fase muito inicial, não é? Então existem algumas dificuldades em termos de obtenção de dados, em termos de garantir uma uniformização. Existe também uma preocupação de harmonização regulatória entre os vários países, os vários mercados internacionais, né? Até para garantir um nivelamento em termos de competitividade dos vários bancos. E aqui no Brasil essas análises já começam a serem realizadas. Obviamente já havia um arcabouço sobre os riscos socioambientais, o climático ainda não fazia parte de uma taxonomia mais forte, mas já havia algo que estava construído e que agora começa a entrar numa fase mais crítica de desenvolvimento e também ela uma fase mais acelerada. Então, em termos de timings, a gente tem timings aqui também bastante desafiantes para tudo aquilo que tem que ser realizado. É importante, os bancos já estão começando a movimentar, pensando como é que eles gerenciam também o risco. Então, o objetivo dos bancos nacionais não é apenas terem os modelos para calcular isso de forma para capital ou para precificações de crédito, mas eles realmente estão procurando ter essa gestão, não é? Então a iniciativa do edital 85 de colocar todos esses aspectos dentro da GIR, ele ajudou bastante. Os bancos têm claramente essa consciência de que não se trata só de modelos, mas incorporar tudo isso nos seus negócios, não é? Para que isso faça parte do DNA do dia a dia do banco, e isso obviamente carece de tempo, não é? Não é tão fácil como implementar um modelo, não é tão fácil quanto implementar um processo, carece de algum tempo para que a gente consiga ganhar maturidade, tanto nos modelos, nas informações que temos, e conseguimos incorporá-las com confiança nos processos de negócio. Então esses vão ser os grandes passos que a gente vai assistir nos próximos tempos. Então vai ser bastante interessante, como a Kathleen disse no início, né? Eu me sinto bastante motivado, né, de fazer parte dessas discussões, porque realmente é uma agenda muito, muito importante para todos nós, e a gente vê que as instituições estão muito mobilizadas, isso está sendo parte crítica aí do planejamento para os próximos anos, e isso vai ser claramente, a gente vai ter um empenho aí muito crítico das organizações, das instituições financeiras brasileiras para implementar isso tudo. Rui, muito obrigado. Bom, quero, chegando no final do nosso painel, agradecer muitíssimo Kathleen, Luiz Pereira e Rui pela disponibilidade, por estarem conosco nesse congresso, né, e compartilhar esses pensamentos, enfim, reflexões, e desafios dessa agenda tão importante, para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado pela disponibilidade, por estarem conosco nessa manhã. Então, um abraço a todos. Wellington, devolvo a palavra a você. Boa tarde. Ok, Amaury, muito obrigado. Obrigado a todos. Nós faremos agora uma breve pausa e retornaremos às 14h em ponto com o último painel do dia, com o tema IFRS 9, normalização no Brasil e principais desafios. Até já.